Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, começando também mais uma semana, que Deus ele te dê dias, todos eles abençoados, direcionados por Ele, que a gente faça aí boas escolhas na nossa vida e que Ele abençoe ricamente a tua vida, toda a tua casa, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. E hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Isaías. A gente começa pelo versículo 31 do capítulo 40. E a palavra de Deus ela nos diz assim, ó: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então essas palavras de Isaías, elas ecoam como um chamado à esperança, à renovação, porque em meio às incertezas da nossa vida, Deus ele nos convida a confiar nele, a experimentar sua força indescritível. E como águias que desafiam as alturas, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor são capacitados a transcender os desafios do dia a dia. Porque se a gente imaginar uma águia lá no seu voo majestoso nos céus, ali as suas asas, né, que se estendem com graça, com confiança, a águia ela desafia ventos contrários, ela explora novos horizontes, na verdade, e essa imagem é um reflexo da promessa de Deus para aqueles que têm a sua esperança depositada nele, né, uma jornada de renovação, de fortalecimento. Então, assim como a águia, meu irmão, nós somos chamados a elevar os nossos olhos acima das circunstâncias, a fixar o nosso olhar no eterno, no Senhor, porque quando a gente permite que a nossa fé ela se ancore na imutável fidelidade do Criador, ele nos enche com uma força sobrenatural que nos habilita a enfrentar qualquer desafio, qualquer obstáculo no chão da nossa vida, porque a razão por trás da força de um cristão é que a sua esperança está firmemente posta em Deus. Então, quando a gente deposita a nossa esperança no Senhor, nós somos capacitados a correr a carreira da vida com perseverança, sem cansar, sem desanimar, porque Jesus, ele foi um exemplo, né, dessa verdade na sua própria jornada de vida. Lá no livro de João, lá no versículo 34 do capítulo 4, Jesus ele disse assim, ó: A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, mesmo diante de tentações, de perseguições, da iminente cruz, Jesus ele encontrou fortaleza na confiança absoluta no Pai. Então, a sua obediência ali, inabalável, ela foi fonte da sua incansável determinação, meu irmão. Então, assim como Jesus, nós somos chamados também, eu e você, a alimentar nossa alma com a vontade de Deus, confiando que Ele nos sustentará em cada passo da nossa vida. Então, quando a nossa fonte é o Senhor, Ele nos renova todos os dias. Quando a gente olha para a vida de Davi lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que Davi foi um cara segundo o coração de Deus, não é verdade? Ele testemunhou uma realidade disso tudo na sua própria vida, as dificuldades, os desafios. E quando a gente vai lá para o Salmo, versículo 7, no capítulo 20, olha o que ele disse: Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Então Davi ele reconheceu ali que a verdadeira força ela não vinha dos seus recursos, das suas coisas, mas da onipotência de Deus, do Deus eterno, daquele que tem todo o poder. Então, assim como Davi, a gente precisa aprender a confiar no Senhor em todas as circunstâncias da vida, sejam elas favoráveis ou as adversidades. Porque quando nós nos apoiamos na nossa própria força, meu irmão, nos nossos próprios recursos, a gente rapidamente a gente se cansa, a gente se frustra. Mas quando a gente coloca a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, nós somos capacitados a caminhar com perseverança, a enfrentar cada desafio com uma renovada energia e esperança. Então aqueles que esperam no Senhor não apenas renovarão suas forças, mas serão transformados de tal forma que poderão correr sem se cansar,
caminhar sem se fadigar. É isso que diz o texto e nos ensina. Então essa transformação é o resultado de uma confiança inabalável no poder de Deus para poder sustentar, fortalecer as nossas vidas. E à medida que a gente confia no Senhor, Ele nos capacita a enfrentar os desafios do dia a dia com uma nova perspectiva. Porque o estresse lá do nosso trabalho, ele pode ser superado pela paz que excede todo entendimento. Quantas dificuldades nas nossas finanças, elas podem ser enfrentadas também com a confiança de que Deus ele é provedor de todas as nossas necessidades. Quando a gente olha para as nossas ansiedades, para os nossos medos, eles podem ser subjugados pela perfeita confiança no amor de Deus, no cuidado dele por nós. Porque a vida cristã, meu irmão, é uma jornada de aprendizado contínuo em aprender a depender totalmente de Deus. Então, quando a gente confia nas nossas próprias forças, rapidamente a gente se esgota, a gente se sente cansado. Mas quando a gente deposita toda a nossa confiança no Senhor, Ele nos enche com uma força que nos permite encarar qualquer desafio na vida. E à medida que a gente aplica essa verdade nas nossas vidas, a gente testemunha uma transformação real, radical, porque os obstáculos que antes pareciam impossíveis de se vencer, se tornarão oportunidades para a gente experimentar a graça suficiente de Deus. Quantas lutas que antes aí nos aterrorizavam, elas se tornarão como plataformas para a gente testemunhar do poder de Deus, da fidelidade dele. Então que essas palavras de Isaías que a gente leu, que elas possam ecoar no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa confiar no Senhor com todo o nosso ser e que a gente possa experimentar essa renovação de forças, de mente. Então assim, erga mesmo as suas asas como águias e alce voos cada vez mais altos, pois aqueles que esperam no Senhor, eles serão continuamente capacitados, fortalecidos para poder encarar os desafios da vida com confiança naquele que sustenta a nossa vida, no Senhor. Então espero que você tenha uma semana muitíssimo abençoada aí pela frente. Guarda no teu coração e espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais da nossa vida e que Deus abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.